A origem do qual pertence ao Deus Todo-Poderoso, que é o céu. Aleluia. Então, nesta noite, queridos irmãos, eu peço a cooperação dos nossos obreiros, em nome do Senhor Jesus, quando necessário for, a leitura de algum texto sagrado, no nome do Senhor Jesus. Então, a gente pode observar aqui o capítulo 7 e o versículo de número 7, a expressão em que o escritor diz, ou ele começa perguntando, que diremos, pois? Aí ele usa a perguntar, era a lei pecado? Meus queridos e amados irmãos, ele mesmo responde dizendo de modo nenhum. Ele disse, mas eu não conheci o pecado senão pela lei. Olha só, ele disse que não conheceu o pecado senão pela lei. Ou seja, ele estava querendo dizer que ninguém conhece a transgressão, ou ele é responsável por uma transgressão, se caso ele não tiver conhecimento. No momento que nós passamos a ter o conhecimento daquilo que não é certo, ou que não é correto, e nós, vamos dizer, praticamos, nós somos considerados como inocentes. Se nós não conhecemos o que é pecado, se nós não tivermos a consciência que aquilo está errado. É igual alguém que dirige o transporte, o carro, mas ele anda numa cidade que não é sinalizada, e ninguém pode dizer para ele que está na contramão. Como é que vai dizer que está na contramão se não tem nada sinalizado? O direito está de todos, ir e voltar, se é mão dupla. Não é assim? Então, a questão da leitura da Bíblia Sagrada, a prática da nossa comunhão para com Deus, nós precisamos entender que a lei aqui ela é espiritual. Porém, nós precisamos ter entendimento que o próprio Jesus usava as coisas terrenas para os homens poderem entender melhor. Jesus sempre usava a parábola para que alguém pudesse compreender de uma maneira, vamos dizer, mais fácil, Então aqui, quando o apóstolo Paulo ele estava falando a respeito do pecado, a respeito da lei, ele disse que tinha conhecido, no caso, o pecado, ou ele não conhecia se não fosse pela lei, a partir do versículo diz, porque eu não conheceria a consciência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Ou seja, se alguém não ouviu, como é que ele pode ser culpado? Ele tem que estar sabendo. Ele não pode ser inocente, ou que seja culpado, se ele estiver inocente na notícia ou da informação. Quando Jesus disse, eu vim buscar a vós que estavam perdidos, nós entendemos que alguém só vai ser achado se ele se considerar perdido. Eu pensando comigo, só alguém vai um dia voltar, irmãos. A prática do que é certo, quando ele reconhecer que ele está o quê? Errado. Se uma pessoa se desviar para a esquerda ou para a direita, mas ele não admitir que ele se desviou-se, ele vai morrer no pecado. Não é verdade, irmãos? Ele vai morrer no pecado dele. Então o apóstolo Paulo, quando ele estava querendo dizer aos nossos irmãos de Roma, de que a lei, ela até diz o que era a cobiça. E eles passaram a entender, a compreender o que Paulo está falando, porque Paulo não falava de coisas novas. Paulo já estava falando de coisas antigas. Além que o apóstolo Paulo estava trazendo a memória, irmãos,
era coisa do Velho Testamento, era coisa dos primeiros